Tarcísio Gurgel, que é um escritor potiguar, um brilhante contista, ele conta uma história interessante. Ele conta que editou um livro do Câmara Cascudo, e aquele já deveria ser o 100º tantos livros que o Câmara escreveu, e quando ele entregou o livro ao Câmara, o Câmara olhou o livro, jogou sobre um sofá que tinha ali na perto, e ele disse: não gostou do livro? Ele disse: meu filho, é a emoção de se publicar um livro. A emoção de se publicar um livro é isso. Mesmo na sua mais de 100 livros publicados, o Câmara Cascudo mantinha essa chama. E essa chama é que encanta o leitor, o escritor sobretudo, e é o que faz a Jô Duarte, de certa forma, começar a escrever. A emoção de se publicar um livro, de ter o livro na sua forma, né? Como papel, como instrumento, como objeto. E ela faz um outro trabalho também curioso, que é buscar as histórias escondidas nas famílias, né? Biografias de quase anônimos. É uma história interessante e é sobre isso tudo que a gente conversa no Leituras. Aos 120 anos, Faísca se parecia com qualquer garoto de 12 anos da Terra, com exceção da pele fluorescente, comum a todos os meninos luz. Mas sua vida não tinha nenhuma semelhança com a de um humano da mesma idade. Para começar, havia pouco tempo para brincadeiras, já que Faísca ocupava o cargo mais importante de Luz e Dia. Ele era o presidente do Farol, a Federação de Arremesso de Ondas de Luz para o planeta Terra. O Farol era comandado por 6 meninas e meninos luz, e eram eles que administravam as boas ideias enviadas aos humanos. Jô, você trabalha basicamente com a literatura infanto-juvenil, né? Por que essa opção pela literatura infanto-juvenil? Ela é mais fácil de lidar? Não. Na verdade, não foi bem uma opção, foi um pedido de uma sobrinha minha que eu comecei a escrever. Eu sou jornalista, né, formada em jornalismo, e eu me mudei para o Rio de Janeiro, sou mineira, mas me mudei para o Rio. Sempre que eu ia do Rio para Minas conversar com os meus sobrinhos, ficar com a minha família, eu sempre contava história, mexia, contava diferente, um começo, um final. E a minha sobrinha sempre falava assim: ah, tia Jojo, conta das suas histórias, mas das suas inventadas. E aí, com isso, eu comecei a criar histórias para ela. E chegou um dia que ela virou para mim e falou assim: tia Jojo, escreve uma história para mim, Ana Carolina. Eu falei assim: tá bom, escrevo. Aí eu escrevi o que seria no futuro Ana Pijama no País do Pensamento. Escrevi umas 10 páginas, 11 por aí. Aí ela virou e falou assim: tia Jojo, tá muito legal, mas tem um problema. Qual é o problema? Ah, tá muito curto, acabou depressa demais. Você escreve mais coisa? Eu falei assim: ah, tá bom, escrevo. E aí eu escrevi Ana Pijama no País do Pensamento. O livro, ela conta a história de uma menina imaginativa, né? Que sobrevive a partir da imaginação, né? Do que ela cria, né? Quer dizer, também é, de certa forma, um diálogo com o pressuposto da criação. Olha, as pessoas quando leem o Ana Pijama, elas acham que quem é a Ana Pijama é a minha sobrinha. Ela não é a Ana Pijama, a Ana Pijama sou eu. Essa questão da imaginação, desde pequenininha, exatamente como acontece no livro, antes de dormir, eu ficava imaginando coisa. Era meu momento preferido, deitar e ficar imaginando. E ali na imaginação eu podia tudo. Era isso criança ainda. Era a maior diversão para mim, ficar imaginando coisas. Então, esse livro sou eu falando sobre a minha experiência de deitar para dormir e ficar imaginando tudo que eu queria, tudo que eu quisesse. E ali, na imaginação, eu podia tudo. E é assim esse meu diálogo. O livro ele tem um enredo, claro, né? Quer dizer, você trabalha com essa questão do enredo, do desenvolvimento desse enredo, que a gente não vai chegar aqui ao final, obviamente, mas, quer dizer, no seu caso como escritora, a ação ela é fundamental para o desenvolvimento da história? Sim, eu acho que a ação, ela conduz a história, tem que conduzir a história, porque o que leva uma criança, do ponto de vista meu de escritora, o que leva uma criança a continuar lendo é a ação. Tem que haver uma
um momento em que a criança fala assim, não, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber o que vai acontecer, mas e agora? Então, todo finalzinho de capítulo eu coloco uma chamadinha da ação que vai se passar no capítulo seguinte. E uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, e tenho ouvido muito desde que eu lancei Ana Pijama, é: nossa, eu não consigo parar de ler o seu livro. Então, a ação é fundamental, é a força motriz, em que a linguagem vai se encaixando juntas, né? A beleza da linguagem junto com a ação, para fazer com que o leitor continue querendo ler cada página, cada capítulo. Bom, o seu outro livro, né, que é o Faísca, Cabelo de Fogo, Coração de Ouro, ele também parte desse pressuposto, né, dessa questão de utilizar a ação como um mecanismo de tentar explicar a imaginação, esse diálogo entre ação e imaginação. No Faísca até isso está mais claro, mais, digamos assim, mais radical, no bom sentido, né? Quer dizer, também como é que foi trabalhar esse livro? O Faísca, ele surgiu como uma tentativa minha de responder uma pergunta que sempre me fazem, que é: de onde vêm as ideias? Todas as pessoas me perguntavam assim: Jô, de onde surgiu a ideia para escrever Ana Pijama? De onde surgem as ideias? E eu ficava me perguntando. E eu escrevi esse livro para o meu sobrinho, João Vitor, e ele, o menino Luz, um menino muito inteligente. Eu conversei com ele assim: Tito, eu quero escrever um livro para você, mas eu quero responder essa pergunta, de onde vêm as ideias? E aí a gente conversando, um belo dia eu falei assim com ele: já pensou, Tito? E eu, porque eu sou mesmo imaginativa, eu falei assim: já pensou se existir um universo onde as ideias vivem e dali elas têm que parar na cabeça dos humanos, e aí tem ideias boas, mas e as ideias ruins? Como é que elas convivem no mesmo universo? Porque todo mundo tem boa ideia, mas também tem ideias ruins. E o Faísca surgiu com uma tentativa minha de responder a essa pergunta, de onde vêm as ideias. E aí eu criei todo um universo, o universo das ideias, de Luz e Dia, de onde vêm as ideias boas, comandadas pelos meninos Luz, e Vilania, que é o reino das ideias más, né? Das más ideias, das ideias de desmatamento, das ideias de corrupção, que é comandado pelo Evildo, que é o chefe dos meninos Sombra. Agora, há um diálogo, ou pelo menos uma aproximação muito grande, com duas formas literárias bem tradicionais, né? Que é a ficção científica, um pouco de ficção científica, muito profundo no livro, e não das lendas, mas das fábulas, né? Aquela questão do fabulário, da convivência mais íntima entre homens e animais, né? De diálogo entre homens e animais, e sempre com o sentido, digamos assim, da moral, né? Uhum. Quer dizer, também você trabalhou muito isso, né? Como é que foi? Eu acho que a questão com as fábulas, a minha aproximação nesse sentido é porque eu uso animais como os personagens, né? Eu uso animais que eu gosto muito. Cavalo, no Ana Pijama, que é o tropeço, que é um cavalo cotó, de uma asa só. E no Faísca, o Lanterninha, que é um cachorro luz, que é o cachorro do Lanterninha. Então, a minha aproximação com as fábulas fica dessa minha aproximação com os animais. Eu tenho um cavalo hoje, uma égua, a Aurora, e o meu cachorro, o Tico Alfredo, que é meu companheiro há 14 anos. Mas, diferente das fábulas, que geralmente pretendem dar uma lição de moral, né? É meio que um pressuposto da fábula, eu procuro evitar isso, né? Eu não pretendo dar lição de moral com os meus livros. Eu quero que os leitores captem a mensagem que eles tiverem que captar, né? Então, eu não quero dar lição de moral e eu não acho, na minha visão, que a literatura tem que dar lição de moral. Não acho. Admiro as fábulas, adoro fábulas, mas eu acho que os livros, eles têm que divertir, eles têm que inspirar. Então, a minha relação com a fábula é pelo lado da minha relação com os animais,
mas não pretendo dar lição de moral. E sim, transmitir uma mensagem que o leitor pode decidir qual é. Eu não imponho nada. As fábulas é uma forma literária muito curiosa. Elas são muito antigas. Esopo, que é o grande fabulista, já fazia o La Fontaine, outro grande fabulista, um francês fantástico, onde os animais em convivência terminam dando lições aos seres humanos, né? Mas, de certa forma, apesar de ser trabalhado com animais, a fábula é, sobretudo, um instrumento do caráter humano. E é isso que faz Haddad Squarize. Ela reinventa as fábulas, mais que isso, ela inventa fábulas, novas fábulas, para falar de novos dramas que permeiam a sociedade. Haddad Squarize acaba de publicar Bichos e Buchichos, são fábulas, ilustrado belíssimamente pela Adriana Nunes, é uma edição da Outubro Edições, que é muito interessante. Exatamente por isso, porque ela trabalha sobretudo com a fauna brasileira. Ela trabalha com elementos da nossa cultura e com dramas da modernidade brasileira. Um excelente livro, um excelente trabalho da Haddad Squarize. No Faísca há também essa dicotomia, né? Esse maniqueísmo entre o bem e o mal, né? Essa guerra entre o bem e o mal, que é uma coisa também muito frequente na literatura infantil, sobretudo, né? Na literatura infanto-juvenil. Seria uma questão de falar mais próximo dos adolescentes, que não chega a ser um livro infantil, é um livro infanto-juvenil, não é isso? Quer dizer, falar para os adolescentes, criando esse maniqueísmo, ele se tornaria a mensagem mais forte? Eu acho que tem sim um tanto de maniqueísmo, né? Quando eu falo do reino das boas ideias, que é Luzidia, quando eu falo do reino das piores ideias que já vieram parar na cabeça dos humanos, que é vilania. Mas eu acho que eu dou uma escapadinha, porque um outro personagem central do livro, que é a Ide, que é uma ideia que nasce e não sabe que ideia ela quer ser quando crescer. Então, a história vai se desenvolvendo na procura da Ide por quem ela quer ser quando crescer, né? Ela nasce em Luzidia, então, teoricamente, ela seria uma ideia do bem. Porém, ela vai embarcar numa jornada junto com o Faísca em busca de quem ela quer ser. E eu acho que isso se aproxima um pouco da adolescência, né? Do adolescente que está ali tentando descobrir quem ele quer ser quando crescer. E eu acho que eu dou uma escapadinha desse maniqueísmo, porque a própria Ide, quando ela visita a vilania, ela é procurada pelas ideias do mal e ela é tentada pelas ideias do mal a se virar uma ideia má, né? A ideia do orgulho, por exemplo. E aí, no final, ela sempre fala que quer ser uma ideia iluminada e ela não consegue ser capturada pelas ideias de vilania e acaba se tornando realmente uma ideia boa, uma ideia de Luzidia, uma ideia para iluminar o mundo, que eu não vou falar o que, senão os leitores não vão querer ler, continuar para ler. Então, é isso. Eu acho que eu dou uma escapadinha do maniqueísmo por meio dessa Ide que não sabe quem ela quer ser direito. Há uma questão da linguagem, que é uma linguagem muito direta, muito corriqueira, né? Até com forma de também envolver mais os leitores, né? Para quem se dirige o livro. E também, novamente, essa questão da ação e dos capítulos muito curtos, né? Um livro assim, muito dinâmico, de uma leitura muito rápida, né? Quer dizer, também há uma certa, digamos assim, tentativa de seduzir o leitor mais jovem? Eu acho que sim, Maurício, porque eu acho que o escritor tem que seduzir o leitor o tempo todo. E hoje é tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido, tudo muito veloz. Eu acho que tem que seduzir. Eu acho que a gente tem que usar de todas as técnicas possíveis para seduzir o leitor. E essa estratégia dos capítulos curtos é justamente para que o leitor leu aquilo ali, bom, quero continuar lendo? Lê outro capítulo. Eu até falo, as pessoas perguntam muito para mim assim, Joa, você acha que você é uma escritora, você escreve livros, você acha que o livro vai acabar?
Não acho, Maurício. Eu acho que desde o tempo das cavernas os homens se sentam em volta das fogueiras para contar histórias. Isso não vai acabar nunca, a contação de histórias, nunca. Pode ser que daqui a 20 anos, pode até ser que não existam mais livros de papel, não acredito, mas pode até ser. Pode ser que a pessoa fale assim, quero ler o livro agora sobre a história X. Aí apareça livro e o livro, pá, pipoca no ar. Mas sempre vai haver a contação de histórias. O meio, né, o veículo, a gente não faz ideia, não faço ideia. Eu sou muito imaginativa, eu brinco que eu acho que vai ser assim, vai pipocar no ar. Mas a contação de histórias vai existir sempre. E é preciso, sim, seduzir o leitor a cada instante, e eu procuro fazer isso. Agora, qual a melhor forma de seduzir esse leitor, né? A partir da linguagem, a partir da história, a partir do enredo, quer dizer, ou a junção de tudo, como é esse trabalho do escritor? Você sabe que isso é uma pergunta que eu me faço muito. E eu, por exemplo, como leitora, me seduz muito a linguagem, eu sou muito seduzida pela linguagem, pelo uso de belas metáforas, pelo vocabulário. E, às vezes, o enredo nem importa tanto para mim, como leitora, né? Porém, eu acho que tem que caminhar junto, sabe? Principalmente na literatura infanto-juvenil. Eu acho a linguagem é o veículo lindo, a nossa língua portuguesa é um veículo maravilhoso para se aliar à contação da história, ao enredo. Então, você junta uma boa história, uma boa ação, junta uma bela linguagem e aí sim, eu acredito que você tem um bom livro. Um fato interessante, você falou em linguagem, a questão da linguagem, né? Há uma tendência dos escritores da nossa geração, né? Quer dizer, mais da sua do que da minha, a minha é anterior à sua, mas na busca da simplificação da linguagem, o que às vezes acarreta numa coisa que é terrível, que é o empobrecimento da língua. Quer dizer, quando você lê o Lobato, por exemplo, mesmo os livros infantis de Lobato, ele buscava uma linguagem mais densa, né? O único livro infantil que o Graciliano Ramos escreveu também, A Terra dos Meninos Pelados, ele tem essa questão de uma linguagem, o que não impedia de autores, mesmo mais novos, não impede autores mais novos se apaixonar também por essa linguagem mais rebuscada, digamos assim. Como é que você trabalha essa divisão, né, da linguagem? Como é que você trabalha a linguagem para que ela não fique, de certa forma, rasteira ou não fique, talvez, tão elevada e tal? Como é esse trabalho também para atender esses leitores? Muito interessante isso que você me perguntou, porque eu também, quando eu escrevi o Ana Pijama, eu não queria que fosse uma linguagem rasteira. Então, fazia muitos testes com filhos de amigos, com amigas, porque às vezes eu colocava um vocabulário e ia testando. Vou colocar essa palavra, vamos ver se eles sabem, se eles descobrem, se vão ao dicionário ou se vão perguntar para os pais. Então, assim, eu acho que não deve ser uma linguagem rasteira. Agora, eu acho que a linguagem rebuscada não tem mais espaço. Eu acho que a linguagem rebuscada, ela tem que ser trabalhada. Eu acho que a simplicidade, não ser rasteiro, ser simples, escolher as palavras como um ourives mesmo, sabe? Mas colocar uma palavrinha ou outra que faça com que a criança... Que palavra é essa? Então, um meio termo, né? Eu acho que colocar palavras, medir essas palavras, né? Colocar algumas que não sejam rasteiras e outras de mais fácil acesso e fazer uma mescla disso, para que a criança não tenha que viver com um dicionário do lado para ler o seu livro. Senão ela perde a história não anda, né? Então, eu procuro... No Faísca tem algumas palavras, né, que a pessoa vai ter que procurar o significado, no Ana Pijama também. Então, eu acho que é isso, é não deixar ser rasteiro,
e também não rebuscar demais, porque senão o leitor não vai seguir adiante no livro. Então, é o meio termo. Você, de certa forma, mantém ainda o seu trabalho como jornalista, né? E faz uma coisa interessante, que é a busca de biografias, né? Sim. Quer dizer, escrever biografias, né? Como é esse trabalho, né? Buscar o personagem para contar a vida do personagem. Então, Maurício, quando a minha avó paterna fez 100 anos, reunimos a família e fizemos uma grande festa. E aí uma tia minha, tia Vera, ela virou para mim e falou assim: Jô, você que é jornalista, você podia entrevistar a sua avó para ela contar um pouco, que a gente não sabe muito das coisas, né, dela, da vida dela. Eu me sentei com a minha avózinha, 100 anos, lúcida, um pouco lúcida, e pedi para minha avó me contar a história dela. E ela se lembrou magnificamente da infância, do namoro com meu avô a cavalo. E quando eu terminei, eu falei assim: meu Deus, eu não sabia da história da minha avó. Minha avó fez 100 anos e eu não sabia de nada da história da minha família. E aí eu pensei assim: gente, como eu, deve haver milhares de pessoas que não sabem a história das suas próprias famílias. E aí eu, como jornalista, eu falei assim: quem sabe isso não é um filão de trabalho, né? Você sabe que o jornalismo hoje está passando por uma crise, então há mais ou menos uns 10 anos eu resolvi criar a editora Memorabilia, né? Que vem, esse nome Memorabilia vem de memorabilia, um nome em latim que significa coleção de memórias. E aí essa minha editora, o objetivo dela é publicar biografias de pessoas que não são celebridades, de famílias, de empresários, de qualquer pessoa que considere a sua história digna de registro. E muita gente falava comigo assim: nossa, se eu te contasse minha história, minha vida dá um livro. Nossa Senhora, minha vida dá um livro. E aí eu falei assim: a vida de cada um dá um livro. Tanto que o slogan da minha editora é Memorabilia, sua vida dá um livro. E há 10 anos, quando eu comecei no Rio de Janeiro, ninguém fazia esse trabalho. Hoje já tem algumas pessoas fazendo. E é muito interessante, Maurício, porque você vê quando uma pessoa decide homenagear um pai, uma mãe, a família, contando aquela história que vai ficar para neto, para bisneto, para tataraneto, e mais importante, num livro físico, né? Hoje é tudo tão volátil. A gente tira milhões de fotos. Antigamente a gente ainda tirava foto que era revelada, hoje nem isso. Então, eu pensei 10 anos, eu falei assim: a gente está indo para um caminho de uma rapidez na vida que vai chegar um momento que as pessoas vão valorizar o registro das histórias. E foi pensando nisso que eu criei esse meu trabalho, sabe? De escrever biografias de pessoas comuns, como eu, como qualquer pessoa, né? De famílias, e está sendo um trabalho maravilhoso em que eu uno o jornalismo, a minha formação como jornalista, nas partes que são jornalísticas, né, que são as entrevistas, e uno a literatura, que é na hora de escrever a biografia, que eu procuro seguir um pouco o meu mestre na biografia, que para mim é o maior biógrafo do Brasil, que é o Rui Castro. Já tive a sorte de fazer alguns cursos com ele. E ele sempre falava assim: jamais comece uma biografia com fulano nasceu... Não. Então, na hora de escrever, para mim é literatura, né? O jornalismo é a primeira parte, de captar a história, de fazer as entrevistas, e na hora de escrever eu procuro dar um toque literário para que o leitor, o grupo de leitores daquelas biografias, pensem que estão lendo um romance, que estão lendo ficção, mas não, estão lendo a vida da sua família, das pessoas que eles conhecem, e que são, sim, celebridades ali, naquele pequeno grupo. Pois é, essa história de que toda a vida dá um livro, né, e tal. Onde achar o âmago desse livro? Porque um livro, tudo bem, o objeto físico é uma coisa. Agora, o objeto literário, ele carece de alguma densidade, aquela coisa para encantar quem vai ler. Uhum. Seja mesmo o neto daquele do biografado, né? Então,
como encontrar esse âmago, né? Bom, primeiro que a história tem que ser boa, né? Não dá para inventar, porque quando é biografia, eu não invento, né? Tudo que está ali, quando o livro é uma biografia, é real. E aí tem um trabalho, realmente, de procurar, como é que eu vou dizer, de fazer com que aquela história seja boa, né? E eu tenho sorte, porque as pessoas que me contrataram até agora têm boas histórias para contar. E que, na verdade, eu acho que realmente sim, a vida de cada um dá um livro. Resta ao profissional, ao escritor, fazer com que seja o neto, seja o filho daquela pessoa tenha interesse de ler, usando técnicas literárias, né? Contando histórias, contando aquela história de vida de uma forma que seja interessante para o neto, bisneto, tataraneto um dia ler. Então é aí que entra a literatura, é aí que entra o meu trabalho como escritora. Pegar aquela história real e transformar em literatura. Tá ótimo. Jô, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Eu agradeço, sinto muita felicidade e me sinto muito honrada com o seu convite.